Olá, eu sou Luiz Fujita, editor do portal Drauzio Varela. Sejam bem-vindos a mais um Entre Mentes. Hoje a gente vai falar sobre eletroconvulsoterapia, que também é chamada de ECT, que provavelmente é o tratamento mais controverso da psiquiatria, né? Porque ela tem um histórico de aplicação indiscriminada, até de uso como instrumento de tortura. Então a técnica ganhou até aquele nome eletrochoque, que é o que mais carrega, assim, esse estigma. Muita gente deve ter até na memória a imagem, né? Se a gente fala em eletroconvulsoterapia, de alguém com aqueles eletrodos na cabeça e uma imagem de sofrimento, mesmo que a pessoa não consiga lembrar de onde ela tirou aquela imagem, né? Ela talvez tenha visto em algum filme, mas ela ter essa imagem mostra como é forte a presença desse estigma nesse tratamento, né? O negócio é que a eletroconvulsoterapia permanece no arsenal de tratamento psiquiátrico e ela é muito importante para uma série de condições, né? Se você que está ouvindo aí tivesse um diagnóstico e fosse prescrito eletroconvulsoterapia, como que você ia reagir, né? Você ia ficar com medo? Você ia ficar um pouco resistente, achando que não, melhor tentar outras coisas antes? Então a gente vai tentar tirar algumas dúvidas sobre esse assunto com o Dr. Rafael Bernardon, que é psiquiatra, diretor do Centro de Atenção Integrada em Saúde Mental da Unifesp/SPDM e professor instrutor da Faculdade de Medicina da Santa Casa. Muito obrigado por ter aceitado o convite, Dr. Rafael. Muito obrigado pelo convite, Luiz. É uma honra estar aqui. Gostaria de saudar todos os ouvintes e dizer que eu estou à disposição. É um prazer falar desse tema e poder desestigmatizar e tirar algumas dúvidas e mitos que pairam a respeito da ECT. Doutor, para começar, a gente vai falar um pouco mais sobre a eletroconvulsoterapia atual, né? Mas assim, até para dar uma demonstração de boa vontade e idoneidade, queria que o senhor falasse, é totalmente infundado esse medo ou realmente existe um histórico que trouxe essa imagem na cabeça das pessoas? Eu acho que sim. Eu acho que a gente tem que enxergar a ECT no momento histórico da medicina em que ela surge. Ela sucede à convulsoterapia química, que começou em 1934, e a partir de 1938 começou a se aplicar a eletroconvulsoterapia com eletricidade, mas ainda sem anestesia. Uhum. Então, por mais terapêutico, por mais benéfico que fosse, tem um visual um pouco agressivo você ter uma convulsão tônico-clônica, né, que é aquela que a pessoa fica se batendo, perde a consciência, sem anestesia e sem um bloqueio muscular. Por outro lado, a gente não tinha nenhum tratamento muito efetivo. Então, por tentativa e erro, foi se testando e foi se identificando quais quadros que respondem melhor e quais quadros que não respondem à eletroconvulsoterapia. Uhum. E a partir dos anos 50, 60, a anestesia foi incorporada. Mas não acho infundado o medo pelo próprio procedimento, né? Todo mundo tem medo de centro cirúrgico, anestesia, anestesia geral, choque, e ela foi utilizada realmente em quadros nos quais ela não respondia, não apresentava nenhuma resposta terapêutica e em algumas instituições indiscriminadamente e em série. Uhum. Então eu acho que se justifica uma parte pelo mito em torno da eletricidade, outra parte pela má aplicação, sim. E aí existiu mesmo, quando, né, isso começou a ganhar fama, digamos, uma infâmia, né, digamos, ela chegou a ser não usada mais, abandonada durante um tempo? Então, de 38 até o começo da década de 50, o único tratamento efetivo que não era placebo, que não eram cuidados especializados, humanizados ou não, mas de acolhimento e manutenção em sistemas asilares foi a ECT. Uhum. A partir do surgimento dos medicamentos e da evolução dos medicamentos, houve uma época em que a comunidade médica se empolgou e achou que poderia prescindir da ECT. Uhum. E eu sempre falo isso para os meus pacientes, né? O fato da gente ainda estar usando a ECT 80 anos depois só demonstra a nossa limitação técnica, ou seja, a gente ainda não descobriu um tratamento que supere a taxa de resposta da ECT, ainda. Sim. É um tratamento que a gente ainda não pode abrir mão, apesar de todo o arsenal terapêutico. Então ela caiu em menor uso por uma certa empolgação com os medicamentos, depois os estudos comparativos mostraram que a gente tem uma taxa de pacientes que não respondem muito alta. Então, vai sendo muito conservador, pelo menos 20% das pessoas em tratamento ou para depressão ou para esquizofrenia não tem uma resposta adequada. Ou ficam muito mal ou ficam parcialmente melhoradas, mas com sintomas residuais. Certo. E aí ela começou a ser reincorporada, né? Exatamente. E aí, quando que a gente, começando já agora trazendo, né, para o uso atual, né? Quais são as condições em que ela é mais usada e que já se sabe com mais certeza que ela é muito eficaz? Bom, a gente tem em primeiro lugar, eu gostaria de destacar que a gente tem uma regulamentação pelo Conselho Federal de Medicina desde 2002 que define as regras para você aplicar.
Então, você tem que utilizar um aparelho moderno, obter o consentimento do paciente, ter 2 médicos e uma equipe de enfermagem, 2 médicos, um psiquiatra e um anestesiologista. Na hora ali. Na hora do procedimento. E todo o aparato de monitoramento, seja um carrinho de anestesia, um carrinho de parada e um aparelho moderno, como eu disse. As principais indicações, as indicações com mais robustez são em quadros depressivos graves e refratários, nas psicoses graves, principalmente na esquizofrenia, que é aquela doença em que você vai grosseiramente ouve vozes e tem ideias que estão fora da realidade, crenças que não são delírios exatamente. Ela tem a sua indicação nos pacientes que não respondem ao melhor antipsicótico que existe, que é a clozapina. Em situações clínicas específicas, por exemplo, depressão no idoso é uma situação clínica em que há uma resposta muito boa. Acabei de reintroduzir a eletroconvulsoterapia na Escola Paulista, na Unifesp, por conta de um idoso com um quadro depressivo psicótico muito grave, super emagrecido, e é exatamente o protótipo do paciente que responde bem, e depois de 5 meses a gente deu alta para ele. Por conta da ECT. Idoso quanto, doutor? Desculpa. Uns 60? Sim, acima de 60 anos. Esse paciente, né, no caso. Esse paciente, idoso de 82 anos. Nossa, que legal. É legal para dar uma ideia da segurança, né? Para dar uma ideia da segurança. E em grávidas, né? Também é um... Sim, era uma pergunta que eu ia fazer, porque eu vi e foi interessante, né? Porque a pessoa fica com medo e, na verdade, o medicamento, às vezes, tem restrições, né? O medicamento, ele vai ficar circulando, vai passar para o feto. Grande parte do nosso arsenal, dos medicamentos que a gente usa, eles têm um potencial de gerar algum problema, seja no nascimento ou seja na formação desse feto. E a ECT, ela é, entre aspas, limpa, porque a corrente elétrica, ela vai passar, ela vai desencadear uma convulsão, mas ela tem uma limitação ali naquele momento de causar uma alteração fisiológica, mas sem nenhuma química. E a anestesia é de curtíssima duração. Sim. Então, em grávidas, em catatonia, seja nos quadros de esquizofrenia, seja nos quadros do humor, e alguns usos que são interessantes, eu recebo poucas indicações, mas tem uma resposta muito boa, por exemplo, na epilepsia refratária e na doença de Parkinson. Sim. Não são só, então, condições puramente psiquiátricas. Não são só condições puramente psiquiátricas. Mas como ela é muito inespecífica, é um estímulo inespecífico, você desencadeia uma liberação de neurotransmissores e fatores de fortalecimento, de crescimento neuronal em todo o cérebro, ela funciona como um coringa. Então, nos hospitais onde eu trabalhei, que são universitários, que a gente tenta esgotar todos os métodos de tratamento, como o Instituto de Psiquiatria do HC e o CAISM, onde eu estou agora, que era da Santa Casa e agora está com a Escola Paulista, para dizer que um paciente não teria mais possibilidades terapêuticas, mesmo que não fosse uma depressão, uma esquizofrenia, por exemplo, um quadro de transtorno obsessivo compulsivo gravíssimo, que a pessoa perde mais de metade do dia fazendo rituais. Sim. Não é uma indicação precisa, clássica, mas se a gente esgotou todas as terapias, a gente dá o benefício de tentar, porque algumas vezes o paciente melhora. Sim. Então, funciona como um coringa, mas já aí não de uma maneira formal, manualizada, mas por uma questão de tentar ofertar alguma última forma de tratamento. Sim. O que também demonstra uma segurança, né? Você não vai tentar se tivesse um risco maior. Por exemplo, para psicocirurgia, que é outro tema polêmico, na resolução do Conselho Regional de Medicina, que eu não sei se ainda está em voga, mas antes de você submeter o paciente a que não é uma lobotomia, é um processo cirúrgico muito mais refinado, uma ablação muito, como o próprio nome já diz, cirúrgica e pontual. Sim. Mas ainda assim, o Conselho exigia uma tentativa de eletroconvulsoterapia. Então, um paciente com deficiência intelectual, com retardo mental, muito agressivo, agitado, tente ECT antes, para você ter certeza que você eliminou qualquer possibilidade terapêutica antes de uma psicocirurgia. Sim, eu falei no início que talvez fosse o tratamento mais controverso da psiquiatria, mas acho que a cirurgia é ainda mais, né? Doutor, é uma pergunta um pouco difícil, mas eu acho que ela pode situar a gente um pouco o quanto a ECT pode ser aplicada. No leque, assim, de doenças psiquiátricas que existe, tem como a gente dizer, assim, mais ou menos, em quais ela pode ter uma ação, que a gente sabe? Assim, 50% das enfermidades, ela pode ter alguma ajuda? Bom, eu gosto de fazer essa conta e, como eu disse, usando um cálculo conservador. Então, esses 20% a 30%, mas vamos colocar 20% ou 15% de pacientes refratários, e aí eu estou falando de pacientes bipolares, me esqueci de citar aqui, na depressão bipolar ou na euforia, né, na mania da
do transtorno afetivo bipolar ela é aplicada. Então, se nós pegarmos 20% de bipolares, de esquizofrênicos, de depressivos unipolares, e só nesse universo fizermos uma conta populacional, existe uma quantidade enorme de pessoas que poderiam se beneficiar, que estão que têm sintomas residuais e que não respondem ao tratamento farmacológico, até outras formas de estimulação cerebral mais focal que se faz acordado. Sim. Então, é um universo bastante grande. Sim. Agora, é fácil falar onde ela não funciona, que talvez tenha dado uma fama ou uma reputação a ECT. Sim. Em independência química, por exemplo, não é um quadro que responde à eletroconvulsoterapia. Sim. Um dependente químico deprimido, sim, mas você está tratando primariamente a depressão. Entendi. Um toque que eu citei também não é uma indicação muito clássica. Em transtornos ansiosos puros, sem depressão, não é uma indicação muito, muito boa. E para transtornos de personalidade, que é aquela forma de ser alterada, é uma coisa constitucional, em que na relação com o outro, em geral, aparece uma disfunção, seja causando sofrimento para si, ou mais comum para os outros. Por exemplo, psicopatas, transtorno de personalidade, em geral, não funciona ECT. Distúrbios alimentares, assim, eu também não encontrei nenhuma menção, assim, de uso. No HC eu já fiz, assim, mas por exclusão. Por exemplo, uma paciente anoréxica e super emagrecida, que me veio à mente agora. Também refratária. Já tomou toda a farmacopeia, todos os medicamentos possíveis, então se tenta para ver se consegue tirar do quadro. Sim. E nesse caso, teve algum retorno? Teve. É mesmo? Nossa. Teve, sim. Então surpreendentemente, a resposta... Olha, Luiz, eu recebo pacientes hoje, em dia, pacientes super selecionados. Então, no começo da ECT, todos os pacientes iam para a ECT porque não tinha outro tratamento. Tinha os banhos termais, banhos quentes, banhos frios, massagem, mas nenhum deles era efetivo. A ECT foi o primeiro tratamento efetivo. Mesmo recebendo uma parcela super refratária, a taxa de resposta, não de melhora completa, entre aspas, cura, é de 80% a 90% em depressão. É uma taxa muito alta. Eu costumo falar para os pacientes, é muito difícil fazer ECT estando deprimido e não ter nenhum tipo de resposta. Você pode não ficar 100%, mas geralmente você fica melhor. Há uma melhora, sim. Doutor, vamos dar uma ideia aqui de como ela é aplicada atualmente, né? Só pode pegar um exemplo padrão, digamos, do ponto de vista do paciente, né? Como que é? Ele chega num lugar, o que acontece com ele, quanto tempo dura? Então, primeiro, uma indicação precisa pelo médico assistente. Em geral, ele vai discutir com o especialista em eletroconvulsoterapia e encaminhar. Tem um protocolo de avaliação pré-anestésica / pré-ECT que envolve exames de sangue, de imagem cerebral, pulmonar. A dentição é importante a gente ver, porque mesmo utilizando o bloqueio muscular, a gente usa um tipo de curare, curta duração, que faz a pessoa ficar paralisada, a passagem da corrente elétrica na mandíbula faz ter a mordedura. Então, a gente faz questão de que os dentes estejam em boas condições para não desprender nada. Então, uma avaliação odontológica, cardiológica e de imagem cerebral para ver se não tem nenhum processo expansivo. Isso só na primeira ou depois de Só na primeira, renovável a cada 6 meses, pelo menos. Então, a gente preza muito a segurança anestésica. Evidente, já tive pacientes que a escolha era o seguinte: o paciente tem um risco cardiológico aumentado porque é idoso, debilitado, porém, se nós não fizermos, o caminho natural vai ser o óbito, então assumimos o risco. Mas, em geral, a gente deixa o paciente super estabilizado para iniciar a ECT. É feito numa sala especial com um carrinho de anestesia, que é aquele carrinho que tem respirador junto com os monitores, né, de batimentos cardíacos, eletrocardiograma, pressão arterial e a oxigenação sanguínea, e com um aparelho moderno que também monitoriza a atividade elétrica cerebral. Ele tem canais de eletroencefalograma. Então, a gente não precisa do paciente se debatendo, tendo as contrações musculares. Isso é só reflexo que a gente estimulou também o córtex motor, e o córtex motor entrou em convulsão. Porque é uma anestesia geral. Porque é uma anestesia geral, mas eu prefiro, e os anestesistas também, que o paciente seja bem bloqueado e a gente observe um fino movimento e a convulsão fica só no monitor do eletroencefalograma. Então, o caminho é esse. Eu sempre digo para os pacientes: entra andando e sai andando, se faz de maneira ambulatorial, se interna 40 minutos antes da hora marcada. O processo de tratamento é super curto. O choque em si, ele dura 6, 7, 8 segundos na máquina que distribui mais a corrente elétrica. A dose é personalizada, então a gente calcula uma dose mínima necessária
necessária para desencadear uma crise, e a partir desse mínimo necessário para desencadear a crise, a gente calcula a dose efetiva, que é uma continha de multiplicação. Desencadear a crise é o que efetivamente ter a convulsão. vai ter. Então, a gente tem uma tabela e você começa do estímulo mais baixo e vai aumentando até você acertar o estímulo mínimo necessário para desencadear uma crise. E ali naquele paciente você já sabe, então, naquele caso, a partir daquele ponto... A partir daquele tanto, e aí multiplica por 1,5 ou 2 para saber a dose efetiva. Então, a convulsão, ela é uma condição necessária, mas não suficiente. Ele tem que ter a convulsão, mas tem que ter um estímulo em dose, e a dose é medida em carga, né? Não é em joule, que é a energia, é em carga elétrica. Ele tem que ser 1,5 até 2 vezes o limiar convulsígeno. E o que o senhor falou que é 8 segundos é o quanto é a parte de aplicação mesmo do choque? Sim, do choque. E a partir daí acabou? A partir daí acabou. É rápido. E a convulsão, a gente tolera que ela dure até 1,5 minutos, mas em geral ela passa sozinha antes. Se ela começar a passar de 1,5 minutos, a gente aborta com algum anticonvulsivante. E aí depois disso, espera o paciente acordar? Espera o paciente acordar. Em geral, ele vai acordar em 15, 20 minutos, acorda um pouco confuso, soma-se ao pós-convulsivo, um pós-anestésio, mas em geral, em 1 hora, ele está indo para casa. Eu também não posso vender esta imagem, mas eu tive pacientes que se cobravam muito, eu me lembro muito bem de um administrador e de uma operadora da bolsa, que fazia questão de trabalhar à tarde. Não. Isso me deixava muito, assim, admirado da vontade, da força de espírito. Então, eles queriam começar bem cedo para trabalhar. E a gente está tratando uma paciente... Mas não é recomendado, é melhor? Não, melhor que repouso, que, enfim... Tipo uma endoscopia? Tipo uma endoscopia. E agora tem uma paciente que ela faz questão de trabalhar de manhã para fazer só à tarde. Então, ela tem um horário especial para ela não se ausentar do trabalho. Mas é possível organizar a vida. É possível organizar a vida. E aí, doutor, o que o choque se sabe que faz que melhora? Né? O que ele faz no organismo? Pois é, como eu disse, tem algumas teorias. Ele é um estímulo inespecífico, de fato desencadeia a injeção, a descarga de neurotransmissores, os mais variados. Então, quando a gente pesquisa, pinça determinado neurotransmissor e vê se ele tem um aumento de metabolismo, em geral você encontra que ele tem um aumento, mas o que se sabe também é que, além dos neurotransmissores, fatores neurotróficos, né? Fator neurotrófico neuronal derivado do cérebro, ele é liberado e ele ajuda a aumentar as conexões entre os neurônios. Então, aumenta as sinapses, fortalece a comunicação entre os neurônios, e esse é um dos mecanismos que faz com que o cérebro passe a atuar de uma maneira mais próxima da normalidade, entre aspas. Por exemplo, quando a gente vê um cérebro deprimido, no exame de imagem cerebral, uma ressonância funcional, uma PET scan, né, uma tomografia por emissão de pósitrons, em que você verifica como está o metabolismo, quanto que aquela área está consumindo de oxigênio e de glicose, que em última análise mede o quanto que o pé está no acelerador ou aquela área está desacelerada. Você vê antes e depois da ECT e de outras formas de estimulação cerebral, como estimulação magnética, estimulação por corrente contínua, que aquelas áreas que estavam inativas, que apareciam hipocaptantes de glicose ou de oxigênio, elas se reativam. Então tem um efeito de balancear áreas que estavam desbalanceadas. Seria meio que via elétrica conseguir uma resposta química. Exato, né? Exato. Não é a eletricidade em si que bom, ela dispara, ela dispara uma resposta neuroquímica. E aí, doutor Rafael, que efeitos colaterais que a gente pode citar que devem ser considerados, né? Eu acho que, assim, um dos efeitos mais temíveis é a perda de memória. Eu acho que é o mais significativo. A taxa de complicações graves é muito baixa, de 1 a 4 por 100 mil. Então, é a mesma taxa de complicação de procedimento anestésico ambulatorial. Sim. Mas a perda de memória é uma coisa que acontece em maior ou menor grau. Os aparelhos modernos, eles permitem, como eu falei, dosar, né? Individualizar a carga, a dose, mudar. Eu consigo regular parâmetros da largura do pulso, a frequência de disparo e o tempo. Então, eu posso, por exemplo, descarregar uma carga de 100 em 1 segundo ou em 6 segundos. E esta regulagem, ela permite que eu seja mais conservador ou mais agressivo em relação à memória. Sim. Só que
que sempre é uma escolha. Então, a forma de aplicação, a carga, o tipo de pulso vai também implicar se o paciente melhora mais rápido ou mais devagar. Sim. E essa escolha eu costumo fazer com o paciente. Se ele está necessitando de uma melhora super rápida, eu vou ser mais agressivo em relação à melhora e vou comprometer a memória. Mas eu consigo utilizar formas de estimulação que agridam menos a memória. Agora, é importante dizer que não é uma perda de memória permanente, né? Não é uma perda de memória autobiográfica. Então, em geral, é lógico, há relatos pontuais de acontecimentos de uma perda de memória mais profunda, mas em geral você não esquece quem você é, o que você fez, o que você faz, os seus conhecimentos adquiridos na faculdade. Você esquece coisas recentes, daquele um pouquinho antes até um pouquinho depois da ECT, e fica com déficit de fixação. Fica mais difícil guardar coisas novas por até um mês, prolongável até 6 meses depois que você para de fazer o procedimento. Sim. Agora, outros efeitos são facilmente tratáveis com sintomáticos. Dor no corpo, dor de cabeça e ânsia de vômito, mas isso a gente costuma tratar com sintomáticos e a pessoa só tem uma vez, porque a partir da próxima a gente já introduz a medicação durante o período de sono, de anestesia. Legal. Doutor, eu li que em alguns lugares a eletroconvulsoterapia pode ser associada a medicamentos e às vezes ela até melhora medicamentos que foram testados antes e que não deram certo e a partir da eletroconvulsoterapia eles passam a ser mais eficazes. Isso acontece de fato? Não, de fato, Luiz, você está certo. O tratamento da ECT combinado com os medicamentos, há evidência suficiente de que ele é melhor que cada uma das formas isoladas. Então, é melhor o paciente tratar com ECT e manter a medicação em uso. O que acontece de vez em quando é que o tratamento com a ECT é tão eficiente que você consegue diminuir as doses dos medicamentos que vinham sendo utilizados. Sim. E, doutor, tem um dado interessante que eu queria ressaltar e queria que o senhor comentasse, né? A gente vê muito em matérias sobre ECT, umas frases assim, ela é eficaz e não precisa ter medo porque ela é para casos muito específicos, ou ela é para último caso, é o último recurso, e às vezes dá uma impressão que é uma postura para meio que já trabalhar com o receio das pessoas em relação ao tratamento e falar que, nossa, não, é a última coisa que a gente vai lançar a mão. Por outro lado, eu li uma pesquisa da JAMA, não sei se é da JAMA ou do JAMA Psychiatry. Eu sempre falei do masculino. Eu sempre falei do JAMA. Eu li uma revisão de estudos, na verdade, que o autor ele ressaltava isso, que ele falava que, na verdade, a insistência num tratamento que não está dando certo, e aí os anos passam, e aí, como último recurso, você vai usar a ECT, isso pode diminuir a eficácia que a ECT podia ter tido se tivesse sido usada antes, né? Isso acontece pela sua experiência? Isso parece ser verdadeiro? Sim, é interessante. Uma das coisas que eu mais ouço dos pacientes é por que eu não tentei isso antes. Então, eu acho que nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Não é um tratamento de primeira escolha, mas é importante dizer que não é um tratamento experimental ou um tratamento alternativo. Não, ele faz parte do arsenal e deve ser empregado no momento adequado. Sim. Esses estudos de refratariedade, eles mostram que quando você não responde a um tratamento, ou seja, o paciente não respondeu ao primeiro tratamento antidepressivo, a chance dele responder ao segundo diminui e assim sucessivamente. Então, há um ponto em que, estatisticamente, a chance de você fazer uma mudança nos medicamentos ou mesmo potencializar, ela se mostra matematicamente pequena. Então, eu acho que a gente acaba empregando, até pelo medo dos pacientes, as famílias, às vezes, fazem grandes reuniões para discutir a viabilidade ou não, enfim, se vão permitir ou se vão consentir ou se vão não recomendar ou recomendar que não se faça, de forma que as pessoas adiam bastante, seja pela falta da recomendação, seja por medo, né? Muitos pacientes receberam essa indicação, mas protelaram ao máximo até o nível do insuportável. Às vezes por anos. Por anos. Isso realmente pode ser que prejudique o prognóstico? A resposta à ECT, ela é tão melhor quanto mais agudo for o quadro. Então, um paciente no início do seu episódio, seja qual for a doença, bipolar, esquizofrenia ou depressão, ele tem uma maior chance de resposta, uma resposta mais robusta, uma resposta mais significativa do que aquele paciente que cronificou sintomas, que está há anos com sintomas residuais. Esse paciente é difícil a gente prometer uma remissão completa. Em geral, ela não ocorre. Pode ocorrer uma melhora, mas os sintomas eles se cronificaram e é difícil que você consiga tirá-los totalmente.
Doutor, vamos começar aqui nossa sessão de perguntas, né? Como eu mencionei antes, a gente recebe bastante, então a gente tenta dar aquela respostinha mais... Não chega a ser um ping-pong, pode, claro, né? Estender, de acordo. Mas para responder o máximo possível, a gente sempre pede para tentar, para atender bastante gente, né? A primeira é a Isabelle Manzini. Ela tem 2 perguntas, eu vou fazer separado. Esse tratamento é oferecido pelo SUS? Em alguns hospitais universitários ele é oferecido. Infelizmente, não da maneira como ele deveria ser oferecido. Uhum. Eu acho interessante porque um dos processos que trouxe à baila novamente a ECT foi o Ministério da Saúde ter feito uma nota técnica de número 11 esse ano na saída do coordenador Quirino, da coordenação, do qual eu fui vice. Então, eu contribuí para essa nota técnica. Uhum. E é importante que se esclareça que são 2 processos administrativos diferentes. Um é a incorporação do aparelho, da tecnologia. Uhum. Isso foi relativamente fácil, fui eu que fiz. Sim. O que falta e que é mais trabalhoso? Existe um comitê chamado CONITEC, que é a Comissão de Incorporação de Novas Tecnologias no SUS. Sim. Então, eu não tive tempo hábil e energia, mas é uma coisa que nós temos que fazer, e não é nem uma incorporação de nova tecnologia, é só validação com evidências científicas de que ela é aplicável ao SUS. Então, a gente... Provar que vai trazer benefícios. A gente colocou o aparelho como disponível para financiamento do Fundo Nacional de Saúde e agora a gente tem que ter um protocolo, que pode ser até referendar o protocolo que já existe da Associação Médica Brasileira e da ABP. Ou seja, já existe um protocolo nacional, seria só a gente referendar na CONITEC. Sim. E aí, doutor, essa é mais difícil, eu acho. Como saber qual é o momento certo de entrar com eletroconvulsoterapia em um caso de depressão? Olha, difícil mesmo, é uma discussão uma discussão com o seu médico a respeito do quanto vale a pena tentar mais uma vez uma troca de medicamento, uma potencialização. Mas eu diria que a maior parte dos trabalhos define o paciente como refratário quando ele falhou 2 ou 3. Então, pecando pelo excesso, após falha de 3 tratamentos em remédios em doses adequadas e por tempo suficiente, você já pode considerar que esse paciente é refratário e que a chance dele responder a um 4º ou um 3º tratamento é muito baixa. Certo. Doutor, florescer na depressão. Perguntou, tanto o SUS quanto a rede particular contam? A rede particular, imagino que tenha, né? A rede particular tem alguns serviços, inclusive eu faço e estou tentando reintroduzir no SUS lá no nosso hospital, lá no CAESM, mas ainda sem o financiamento federal, ou seja, é difícil termos a ECT, porque os hospitais eles têm que suportar isso com orçamento próprio. Agora, em São Paulo, para as pessoas se orientarem, tem no servidor público estadual, que atende só servidores, e a gente tinha no Hospital do Mandaki, fui eu que inaugurei lá, levando uma máquina doada do HC, agora já foi comprada uma máquina nova, mas ainda estava se reorganizando a equipe. Então, teria no Mandaki, Hospital de Cidade Tiradentes, Santa Marcelina Itaim, se eu não me engano, faz ECT, e o HC, e o Instituto de Psiquiatria. Mas ainda assim é insuficiente. Eu comparo, me estendendo um pouco, com o serviço que eu acompanhei em Londres, quando eu fiz pós-graduação, e lá é regionalizado. Então, você não tem um serviço que nem no HC, que tem 20 pessoas. São 2 pacientes da Zona Sul de Londres, 2 da Zona Oeste, e assim, não existe um serviço lotado que concentra todos os pacientes mega graves. Cada distrito tem o seu serviço e a própria rede comunitária refere os pacientes para esse serviço. Aquele modelo britânico, né? Exatamente. Que sempre é o que a gente toma como ideal, né? Doutor, uma outra pergunta aqui, da Cami Lamarchiori. A medicação é mais ou menos assim. A medicação é muito importante nos tratamentos, mas sabemos que em muitos casos ela é utilizada de maneira excessiva. A ultramedicalização, né, é algo que a gente combate todos os dias. Como fazer para que isso não aconteça com a eletroconvulsoterapia se ela começar a ser ofertada de forma mais fácil, né? Excelente pergunta. Eu acho que a gente deve... a gente pode se espelhar um pouco no modelo britânico ou no modelo americano. O que eu proporia e o que eu já rascunhei de propor à CONITEC é que a gente tenha um sistema de acreditação. Então, apenas hospitais acreditados, que tenham especialistas, de preferência universitários ou de ensino, ofertem a ECT. A gente tem um número suficiente de hospitais universitários, hospitais de ensino, que poderiam atender essa demanda sem sobrecarregar nenhum serviço como o HC. E seguir protocolos clínicos, né? Seguir diretrizes, as diretrizes do Ministério, as diretrizes da ABP, que é a Associação Brasileira de Psiquiatria. Eu acho que seria suficiente esse tipo de regulação. Não haveria por que ter um temor de retorno de práticas violentas em asilos, por exemplo, aquela ideia que a gente tem mesmo de alguém que está abandonado e aí começam a usar aquilo para a pessoa ficar quieta e parar de... Eu acredito que não, porque atendendo à exigência do próprio Conselho Federal de Medicina de que tem uma sala
com condições, com todos aqueles equipamentos que eu citei, é muito difícil você imaginar que alguém faça uma violação de direitos com investimento e com esse tanto de recursos. E, por outro lado, locais que não têm condições técnicas, automaticamente elas não vão conseguir fazer ECT, porque não vão ter uma sala preparada, não vão ter equipamento que custa 120, 150 mil, não vão ter um anestesista. Então, o moral da história é o seguinte: se o hospital tiver condições de ter todo o aparato necessário e seguir protocolos, é muito difícil a gente imaginar que com todo aquele esforço vá se criar uma câmara de tortura. E por outro lado, se estiver fazendo sem anestesia, com equipamento obsoleto, automaticamente ele está fora da regulamentação e é punível tanto na parte administrativa do conselho quanto civil e criminalmente. Sim. E, doutor, o senhor falou em valores, eu ia perguntar, dá pra gente, num particular, a gente consegue dar uma ideia de faixa de valores? É por sessão? Caro, é por sessão. É um tratamento caro, entre 750 e R$1.000 por aplicação. Tenho que fazer uma menção honrosa à Bradesco, porque apesar desse tratamento não estar no rol, a Bradesco autoriza tranquilamente. E eu acho que é uma visão gerencial inteligente do convênio, porque você sustentar um paciente doente por muito tempo, ele usa mais pronto-socorro, ele interna mais, a internação dura mais. Então, eu acho que é uma decisão técnica, médica, mas também econômica e sábia da Bradesco. Porque ela tira o paciente dela da crise, o paciente que procura tratamento mais rápido. Agora, em geral, outros convênios exigem busca da justiça ou negociação, queixas na ANS. E os convênios que são de funcionários públicos também, geralmente, CACI, funcionários públicos, autarquias, bancos, CACI, Fundação CESP, esses também, apesar de não estar no rol obrigatório da ANS, eles autorizam com facilidade. Então, tem uma via de acesso às pessoas que usam a saúde suplementar e a gente tem uma escassez ou uma desassistência grande no SUS ainda. Doutor, o senhor deu uma ideia de valor, né? Eu imagino que possa variar, mas aí quantas vezes a pessoa faz toda semana e durante quanto tempo, né? Tem um efeito acumulativo, assim. Existem casos super empolgantes em que a pessoa melhora com pouquíssimas sessões, mas em média a pessoa vai precisar de 6, 8 a 12 sessões para ter a resposta máxima. Então é um tratamento caro. E se faz na fase aguda 2 a 3 vezes por semana. Ah, até bastante, né? Até bastante. E assim, o interessante, porque eu digo 2 a 3 vezes por semana, e estatisticamente se a pessoa ia melhorar com 8, ela vai melhorar com 8. A diferença é que com 2 vai com 4 semanas e com 3 vai mais rápido, vai em 2 semanas e meia. A distribuição não interfere tanto. Doutor, aí vem uma sequência que são 4 perguntas de pessoas perguntando se pode usar para tal coisa, né? Claro. A Deb ZZZZ. Gostaria de saber se há indicação para TDAH. Não. A Solange Albuquerque S.A. é usado para quem tem epilepsia? O senhor comentou um pouquinho, né? Sim, porque a cada convulsão, essa convulsão controlada, o cérebro, ele faz a convulsão parar. Então, ele ativa redes inibitórias e libera neurotransmissores inibitórios. E ele tenta fortalecer essas redes. Então, desencadear a crise controladamente ativa a atividade própria anticonvulsivante do cérebro. E aí a pessoa tem menos crises espontâneas. Legal. Acho que na mesma linha vai essa aqui, a Germana Dália. É indicado para Parkinson? Sim. Temos boas respostas para Parkinson. E Parkinson é uma doença que cursa com depressão em 60% a 80% das vezes. Então, você trata 2 questões com um único tratamento. Em geral, Parkinson refratário, quando os remédios ou estão insuportavelmente gerando efeitos colaterais ou porque a parte motora está muito comprometida. Legal. Doutor, aí, esse eu fiquei um pouco em dúvida. A Raquel F.S. Gomes. Por favor, me responda se esse tratamento ajuda pacientes que não têm o sono REM. Eu não sei se a pergunta nem faz sentido, mas pus aí porque o especialista diz. Olha, alterações do ciclo vigília-sono são comuns nas crises psiquiátricas. Então, na depressão, a arquitetura do sono fica muito alterada, na euforia, na mania, o sono fica muito alterado, mesmo na agitação psicótica, da esquizofrenia. Agora, especificamente, pegar um distúrbio de sono primário não tem indicação de utilizar ECT. Certo. Pode ser tentadas outras formas de estimulação mais focais. Certo. Doutora, a Fernanda P. Borges fez uma que eu acho interessante, porque sempre a gente fala de depressão, tem aquele adjetivo de uma depressão mais grave ou que ela é muito refratária. E ela pergunta, é indicado para depressão moderada? Não sei se existe essa classificação, mas digamos, um caso mais leve. E segura as crises por quanto tempo? Boa pergunta. Primeiro, ela é indicada para pessoas com sintomas residuais.
mesmo que os sintomas residuais sejam moderados, você passar anos e anos com aquela depressão, vamos dizer assim, leve a moderada, mas que não sai de você e prejudica a sua rotina, eu acho que é uma boa indicação. Eu tentaria antes algumas formas de estimulação cerebral menos invasivas, tipo a estimulação magnética e a estimulação elétrica com corrente contínua, mas descartando as menos invasivas e sobrando sintomas incômodos, eu acho que vale a tentativa, não vale a pena ficar sofrendo. Porque às vezes fica aquele sofrimento a conta-gotas, mas ele tá lá, ele tá atrapalhando a rotina, tá atrapalhando o funcionamento. Legal. Doutor, vamos para a última pergunta aqui, que é a Patrícia Clumbi Sanfelice. Quantas sessões podem ser feitas no caso de depressão refratária? Existe meio que um limite? Não tem um limite. A gente pode prolongar, inclusive é importante falar isso, né? Esses especialistas mais velhos, americanos, tem alguns que discorrem sobre ECT, e um argumento muito, muito óbvio, embora não possa ser levado a ferro e a fogo, é o seguinte: como você suspende o tratamento de uma pessoa, o tratamento efetivo de uma pessoa, sabendo que todos os tratamentos anteriores, inclusive aquele que você quer deixar de manutenção, falharam? Sim. Então, uma coisa para se pensar muito é na manutenção. Você pode manter a manutenção indefinidamente. Você tenta minimizar os efeitos cognitivos, mas você pode manter. Eu sempre acho prudente, como eu disse, sem exagero, numa primeira vez que você tenta ICT, o paciente tem remissão, tentar uma estratégia farmacológica. Porque, emendando na pergunta anterior, o efeito ele pode durar por meses a anos. Mas a gente já sabe, e é por isso que esses velhos, um deles é o Max Fink, que é da Universidade de Nova York, advogam muito pela manutenção. A gente sabe que mais de 50% dos pacientes recaem no primeiro ano, e a maior parte é de recaída precoce. Então, às vezes, você sacrifica 15, 20 sessões e o paciente tem uma recaída precoce. Então, dependendo da gravidade, da refratariedade, eu recomendo que mantenha. Se for um episódio único mais grave na vida, eu acho que vale a pena tentar o tratamento farmacológico, dar o benefício da dúvida, porque pode manter o efeito por meses, anos. O esquema de manutenção que o senhor diz mesmo que a pessoa não tenha uma recaída ou os sintomas não voltem de uma forma agressiva, fazer uma sessão. O mínimo necessário. A paciente que eu mantive por mais tempo era uma paciente que, inclusive, ela me deu uma entrevista, eu coloquei no meu YouTube, eu agradeço muito a ela por ter compartilhado essa experiência. Ela internava 2 vezes por ano, tinha tido tentativas de suicídio graves, e um dos mecanismos que eu comentei da ICT é ativar a neuroplasticidade, é mudar a comunicação entre os neurônios. Essa neuroplasticidade, eu percebo que pacientes de longo prazo, às vezes ela se mantém. Então, essa paciente, eu comecei a atendê-la em 2011 na Santa Casa, depois ela tinha convênio e foi para o particular, e esse ano, ou ano passado, a gente deu alta para ela quando ela já estava fazendo manutenção a cada 2 meses. Vamos tentar. Sim, ficar um tempo sem. De vez em quando a gente troca um WhatsApp para ver se ela tá bem, e ela tá bem. E quanto tempo faz então que ela tá... Já faz quase um ano que ela tá sem ECT, porque ela tava tão espaçado que dá a impressão que ela tava segurando, e a medicação a manteve. E era uma paciente que internava muito. Então, essa modificação da função cerebral, ela pode durar muito, não digo permanente, mas pode ter uma duração muito prolongada. Então, ela ficou desde 2011? Até 2018 fazendo ECT. Cada vez mais espaçado. E agora tá tentando ver como fica medicação. Sem. Como uma doença crônica. Como uma doença crônica. É melhor, né? Porque se dá... uma doença crônica. E se dá pra tentar ficar sem, é até melhor que uma doença crônica, né? Sim, exatamente. Doutor, vou ler só 2 depoimentos que chegaram aqui, eu acho que são, né, exemplos do que a gente conversou, que a Thaís Mendes, 2803, colocou: terapia muito boa. Graças a ela, eu voltei de um quase catatonismo. A pessoa que é catatonia ficar meio que desligada, né? Algo assim, não responde. Agitada. Então, o cérebro está funcionando num ritmo tão agitado que a pessoa fica no estupor. Pra gente parece parada. Sim, como fora do ar. Fora do ar. Né? E a Jaque Ledesma colocou: tratamento que salvou minha vida. Há muito preconceito e especulações negativas. Imagino que o senhor tenha experiências semelhantes para relatar também, né? Várias. Doutor, para finalizar, eu queria que o senhor falasse um balanço, assim, né? Então, para não parecer também que a eletroconvulsoterapia não é também um milagre que serve para tudo, mas também não é aquela coisa que a pessoa precisa ser o último caso, depois de ficar décadas, às vezes, tentando um tratamento, né? Eu acho que a moderação é o recado mais importante, mas que não se descarte
a possibilidade de ECT nos casos graves e refratários. Né? Eu costumo também dizer que a ECT também não é para quem quer, é para quem precisa. Né? Em geral, ela vai ter efeitos colaterais, ela pode trazer comprometimento da memória, mas o sofrimento daquela pessoa era tão grande que, colocando na balança, esse risco vale a pena. Então, eu acho que é isso que tem que ser colocado na balança. Se o sofrimento é tamanho que vale o risco da anestesia, do processo de tratamento, várias vezes na semana, é esse o paciente que deve ir para ECT. Então, não é um paciente com um quadro leve, com um quadro inicial ou em substituição à medicação. Né? São para aqueles pacientes mais graves e refratários, mas não podemos ainda abrir mão da ECT. Doutor, muito obrigado pela presença, acho que esclareceu bastante. Muito obrigado, o senhor é sempre bem-vindo. Quando tiver outros temas que a gente possa falar, convido o senhor de novo. E gostaria de deixar um convite. Eu faço estimulação cerebral, além da ECT eu faço estimulação elétrica com corrente contínua, a gente pode até em outro momento conversar a respeito, e eu estou recrutando pacientes com depressão para pesquisa lá no CAISM, né? Uma pesquisa conjunta da Santa Casa com a Unifesp, as duas entidades onde eu estou militando, e quem quiser entrar no link para responder um questionário de recrutamento é pesquisa.sospsiquiatria.com. Dá para dizer mais ou menos assim, um pouquinho, qual é o grupo que vocês estão procurando? Estou procurando pacientes com depressão, com sintomas residuais e que não tenham alterado a medicação nos últimos 30 dias. Para fazer um tratamento não invasivo, então é utilizada uma corrente contínua de baixa intensidade durante 30 minutos, acordado. O que o paciente sente é de baixo risco, o que o paciente sente é um leve formigamento. E essa é minha tese de doutorado, e uma dos paradigmas que eu quero testar em outra pesquisa é justamente a manutenção do medicamento com o estimulador portátil, ao invés da ECT de manutenção. Sim. Eu tenho uma paciente, uma colega médica que está se mantendo assim depois da ECT e está super bem. Tá? Legal. Eu acho que esse paradigma deve ter uma boa aplicabilidade. Legal. Até quando vai o recrutamento? Só tem um prazo, doutor? Até eu atingir o número da amostra, mas eu espero que nos próximos 3 meses eu consiga recrutar os pacientes necessários. Tá, ok. Só para a gente dar uma ideia, a gente está agora, ele deve ir ao ar em novembro. Então, até pelo menos final de 2019 ainda deve ter. Até final de 2019 deve ter. Legal. Obrigado, doutor, mais uma vez pela presença. Eu que agradeço, foi um prazer. Obrigado por terem ouvido mais esse Entre Mentes. Eu queria agradecer aqui, a gente tem recebido muita pergunta e é muito útil, né? Porque as pessoas quem tem algum problema ou conhece alguém que tem, sempre tem uma visão diferente sobre aquele tema, então ajuda bastante a gente a fazer o programa. Algumas pessoas mandaram perguntas que acabaram sendo respondidas ao longo da entrevista, então a gente não colocou aqui, mas aí eu queria mandar um abraço, né? Agradecer pelo interesse. Tem a Juliana de Camargo, a Aguirre Buex, Abá Maressa, Drilu, Mail de Oliveira, Ana Cláudia Amorim 710, a Ceci Personal Trainer, a Astaléu e a Ana Lulima.s. Vou agradecer a todo mundo, a gente recebeu muita pergunta mesmo dessa vez e várias muito interessantes. E convidar de novo vocês a conhecerem outros podcasts da casa, né? Tem o do próprio Dr. Drauzio, que na verdade são entrevistas ou áudios que ele fez ao longo da carreira, e o da nossa repórter Juliana Conte, que é sobre dores, que é o Porquê Dói. Muito obrigado e fiquem atentos, principalmente no Instagram, que é onde a gente tem colocado as perguntas quando a gente vai gravar o programa. Até o próximo. Esse programa foi editado pela Estalo Podcasts.